Dono de um currículo invejável, Carlos Mário da Silva Veloso foi diplomado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi juiz federal em Minas Gerais, integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, foi ministro do Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal de Justiça, ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante a sua presidência do Tribunal Superior Eleitoral, atuou pela implementação da urna eletrônica. É também doutor honoris causa da Universidade de Craiova, na Romênia. Foi professor e diretor da PUC Minas, professor na UFMG, na UNAMG e na Universidade de Brasília. Com vocês, a palestra de abertura do 1º Congresso Nacional dos Estudantes de Direito, o CONEDIR, com o ministro Carlos Veloso, que falará sobre a implementação da urna eletrônica no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a urna eletrônica. Parece que essa matéria voltou a ter interesse, não é? A urna eletrônica surgiu em circunstâncias interessantes. Em 1994, houve no Rio de Janeiro ocorreu no Rio de Janeiro irregularidades na eleição, no que toca à apuração dos votos, irregularidades que levaram à anulação de parte das eleições. Aquilo foi muito importante, foi determinante, porque nós já víamos de denúncias de ocorrências de fraudes eleitorais, fraudes na apuração, o famoso mapismo. O que era o mapismo? Bom, e outra coisa, as apurações levavam tempo. Então aquilo realmente exigia atitude de mudança para que tivéssemos, não é? Apurações mais rápidas, resultados mais rápidos e eliminação das fraudes, então, que ocorriam. Mapismo. O mapismo era o seguinte: como se faziam as apurações? As apurações se faziam mediante a requisição por servidores requisitados pela Justiça Eleitoral. O quadro de servidores da Justiça Eleitoral sempre foi muito pequeno, sempre foi reduzido. E é natural que seja assim, porque o grande volume de trabalho da Justiça Eleitoral na época das eleições. E tínhamos eleições de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos. Hoje nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, justifica-se até a ampliação do quadro, se a ampliação ocorreu, terá ocorrido. Mas então vinham servidores de diversos órgãos para ajudar a Justiça Eleitoral nesse trabalho de apurar as eleições. Muito bem. Como se fazia isso? Numa mesa como essa, você tinha aquele que abria as urnas e tirava as cédulas das urnas, o outro que aprontava as cédulas e ia passando para um outro. Primeiro contava-se, né, para verificar se fechava com o número de eleitores, enfim, aquelas providências iniciais. Afinal de contas, começava-se a contagem. Alguém lia e outro anotava no mapa, nos quadrinhos. Então, fulano de tal, 30 votos.
Se houvesse, então, mapismo inteligente, ele poderia colocar no ali 03 e guardava na cabeça 27 para o candidato de sua preferência. Isso ocorria muito. E ocorreu no Rio de Janeiro. Então nós pensávamos assim, ora, se no Rio de Janeiro, que tudo que se faz lá repercute, porque tem a grande mídia, não é? Está no Rio, está em São Paulo, então, o que não pode estar acontecendo neste Brasil continental? E víamos então que as denúncias de fraudes realmente deviam proceder na sua grande maioria. Era preciso então encontrar uma forma de coibir isto, de ter eleições mais legítimas, de termos a vontade do eleitor realmente captada e apurada. E vimos que isso só poderia ser feito se afastássemos da apuração, da escrutinação, a mão humana. O voto, portanto, eletrônico, o voto informatizado. Essa ideia, então, se fortaleceu. Era presidente em 94 o ministro Sepúlveda Pertence, eu era o seu vice-presidente. E eu me lembro que em dezembro de 1994, o mandato do Pertence estaria terminando e eu assumindo, e o Pertence me dizia: vai caber a você encontrar uma forma de tornarmos realmente mais legítimas as eleições no Brasil. Assumi a presidência em dezembro de 1994, diplomei o candidato Fernando Henrique Cardoso, que se elegera presidente da República, e 6 meses antes, quando a ideia começou a ser cogitada por mim, eu pratico um tipo de esporte, o tênis, e frequentava, como frequento até hoje, o Clube Naval de Brasília. E lá eu conheci um cidadão diplomado em física, com pós-graduação em informática, Paulo César Camarão. E num dos intervalos do nosso tênis, em que conversávamos, eu perguntei ao Paulo Camarão: Camarão, é possível informatizar o voto? Ele me deu a seguinte resposta: ministro, com o computador pode-se fazer tudo se age cientificamente. Eu falei: e você? Ele era servidor do SERPRO, um cargo lá de confiança, quer dizer, um alto cargo nessa área no SERPRO. Eu falei: você gostaria de fazer uma experiência na Justiça Eleitoral? Tentarmos informatizar o voto? Ele se entusiasmou. Eu falei: então aguarde, porque eu acho que serei eleito presidente. Tinha quase certeza, porque sempre ali as coisas corriam muito desta forma.
muito regularmente. Eu falei, então, se prepare, dentro de uns 6 meses eu poderei convocá-lo. Em fevereiro de 1995, mandei chamá-lo. Ele entrou na minha sala, eu falei, está na hora, Camarão, de começarmos a pensar no voto eletrônico. Ele, entusiasmado, aceitou então o cargo, a incumbência, secretário de informática do tribunal, e organizamos ali o quadro de servidores que poderiam melhor desincumbir-se dessa tarefa. E eu disse ao Camarão, bom, reuni o tribunal, falei da ideia, o tribunal concordou, havia ainda quem relutasse, mas eu trouxe um exemplo. Em 1974, eu era membro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E fui designado pelo tribunal para presidir a comissão apuradora das eleições parlamentares ocorridas em 1974. Uma comissão presidida por mim, integrada pelo então desembargador Ayrton Maia e pelo então desembargador Figueira. Eu chamei o Ayrton e o desembargador, e os membros da comissão, e disse a eles, olha, vamos fazer essa apuração e a totalização vamos fazer pelo computador. O computador era um mistério, mas precisávamos, então, diziam que o computador era muito bom e vamos fazer isto. E eu já conversei com a IBM e vamos alugar o computador da IBM. O computador era maior do que essa sala, ficava num ambiente refrigerado e aqui era um mistério. Mas tinha lá os analistas, os programadores, não é? Que despertavam uma grande admiração, porque lidavam com aquela máquina misteriosa. Muito bem. Deu certo. Em 1974 eu dizia para os meus colegas, vai dar certo aqui também, vamos pensar vamos modernizar. E dizia, já naquela época, as empresas de aviação, os bancos, já utilizavam a informática. A justiça precisava se ajustar às coisas do seu tempo. Mas precisávamos de convencer, não é? A magistratura, sempre conservadora, mais conservadora, porém pioneira, e precisavam ser convencidos. Saímos por esse Brasil lá fora a falar na urna eletrônica. O que fizemos? Em seguida, convocamos uma grande comissão de juristas, cientistas políticos, técnicos em informática, homens da informática. Constituímos uma comissão de cerca de 40 membros, que a mídia denominou de comissão de notáveis. Dividimos aquela grande comissão em 5 comissões temáticas. A comissão do Código Eleitoral, rever o Código Eleitoral, a comissão de reforma partidária,
a comissão de reforma do voto, do sistema de voto, proporcional ou distrital, proporcional ou majoritário, financiamento das eleições e financiamento e fiscalização das eleições, né, sobre esse aspecto de doações, etc., e a comissão de reforma do voto, a comissão de implantação do voto eletrônico, do voto informatizado. Cada comissão presidida por um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Instalamos a grande comissão, instalamos as comissões temáticas e passamos a trabalhar. A comissão de informática se compunha tinha juristas, juízes, porque afinal de contas tinha que alterar também a legislação sobre esse aspecto. Técnicos de informática. Pedimos a colaboração de órgãos que tinham experiência nessa área da informática. As Forças Armadas mandaram seus representantes técnicos do melhor nível, oficiais superiores. O INPE mandou técnicos seus, enfim, uma comissão. Eu fico de até certo modo emocionado quando falo naqueles homens todos ali reunidos de altíssimo nível, trabalhando pelo Brasil, sem um níquel de remuneração. Vinham a Brasília, é claro que tinham a Justiça Eleitoral, patrocinava as passagens e patrocinava aqui a hospedagem enquanto ficavam aqui, sempre em hotéis mais modestos, dentro das condições orçamentárias. Muito bem. Trabalhamos. Essa comissão de informática foi presidida pelo ministro Ilmar Galvão, que está aí, ministro aposentado, está aí bem de saúde e que pode falar a respeito também. Muito bem. Essa comissão, então, as comissões temáticas, todas elas elaboraram os seus trabalhos num tempo razoável. Esses trabalhos todos foram convertidos, foram encaminhados ao presidente da República, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses trabalhos, então, resultaram até em anteprojetos de lei. Mas cuidamos com mais cuidado, com mais carinho, na verdade, da informática relativamente ao voto, do voto eletrônico. E apresentado os trabalhos, as comissões apresentaram os seus trabalhos, foram encaminhados, portanto, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, ao presidente da República, ao presidente do Supremo Tribunal, e passamos a cuidar, então, da implementação daquilo que foi aprovado pela comissão temática. Aí esses órgãos todos que mencionei, mais técnicos de tribunais, Minas Gerais mandou um técnico, Roberto Siqueira, que trabalhou em conjunto com o Serviço de Processamento de Dados do Estado, que colaborou
intensamente. Técnicos de outros tribunais regionais vieram e o Ministério da Ciência e Tecnologia mandou seu representante. Universidades, não todas, mas 3 ou 4 mandaram seus representantes. Então aí partimos para a segunda etapa, a implementação, a feitura, enfim, do modelo que poderia ser a urna eletrônica. Fixamos-nos no modelo e, em seguida, partimos para a aquisição, para a licitação. Inicialmente, a licitação seria feita em Nova York, porque naquela época realmente não tínhamos, pensávamos que não tivéssemos aqui gente capacitada ou empresas capacitadas, mas tínhamos. E quem nos chamou a atenção foi o presidente Fernando Henrique. Esteve lá comigo o Eduardo Jorge, então chefe da Casa Civil, me procurou, falou: olha, isso seria feito por um órgão das Nações Unidas, Nova York. Falou: podemos fazer isso no Brasil? Eu falei: olha, Eduardo, eu acho que não, mas conte com a nossa ajuda. Eu falei: não, mas é uma questão de honra. A Justiça Eleitoral vai fazer isso. Chamei o Camarão, que até então coordenava tudo, não é? Foi o grande batalhador. Falei: Camarão, editais para competição internacional, nada, vamos fazer aqui. Então partimos para a adaptação dos editais, não é? A nossa legislação doméstica, e realizamos a licitação aqui no Brasil. Ganhou uma empresa brasileira, mas na origem norte-americana, a UCIS. Esta empresa, então, ganhou a licitação e apresentou, então, preços, fomos para os... nessa altura, eu tive uma ideia. Propor o financiamento pelo banco, por esses bancos internacionais, Banco Mundial, ou então o BID, Banco de Desenvolvimento Econômico. Levei a ideia ao presidente Fernando Henrique. Eu me lembro que ele me disse: olha, ministro, leve a ideia. Vamos fazer os trabalhos, os projetos aqui, em nível, não é, de Banco Mundial, em nível de banco de BID. Vamos fazer, porque se tivermos o endosso de um desses bancos internacionais, de um desses organismos internacionais, é porque o nosso projeto é bom.
Nesta altura também tivemos a grande colaboração do ministro Zé Serra, que era ministro do Planejamento. Transmitimos o trabalho ao Ministério do Planejamento e aquilo foi adaptado para ser apresentado, não é, em um desses bancos internacionais. E eu fui para Washington negociar. Tive a grande colaboração com certas coisas que acontecem, não é? Tudo ajudando, né? Do então embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Paulo Tarso Flecha de Lima, um homem de alta visão administrativa, uma visão de estadista, percebeu a importância da ideia e nos acompanhou nas entrevistas ao presidente do Banco Mundial, depois ao presidente do BID, aos diretores do BID. Elegemos então o BID. Estava mais próximo do nosso pensamento, não é? O BID fica mais latino-americano. Então entendia, como entende mais dos nossos problemas, dos problemas domésticos brasileiros em termos eleitorais. Então, com a ajuda do embaixador, encaminhamos tudo em Washington e passamos a negociar. O BID aprovou o projeto, concedeu o financiamento, mas tínhamos a contrapartida, mas acabamos ficando apenas na contrapartida, porque depois houve um desinteresse por parte da Justiça Eleitoral com relação a esse financiamento. Feita a licitação aqui, que foi na época a maior licitação realizada no ano no Brasil, feita a licitação, sem nenhum recurso, nenhuma impugnação. Eu achei aquilo muito importante, porque era uma época em que havia muito questionamento, mas na comissão eu tive cuidado, primeiro na comissão de notáveis, ela era integrada também por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, depois a comissão de licitação também por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, era o Dr. Fernando Neves, que depois veio pela classe dos advogados se tornar ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele participou intensamente dessas comissões. Então, realmente a comissão, a mídia tinha razão. As comissões que foram nomeadas eram comissões realmente de alto nível, comissões de notáveis. Não houve então nenhum recurso, adquirimos as urnas e elas estrearam nas eleições de 1996. Mas assim, fizemos uma programação. Ela seria implantada na eleição de 1996, porque era uma eleição municipal, mais fácil, portanto, porque só tinha 2 candidatos. O prefeito, o vereador. Então, nessas eleições,
cerca de 2/3 do eleitorado votaria eletronicamente. Programamos para as eleições de 1998, 2/3 então. E no ano 2000 fecharíamos o total de eleitores. No ano 2000, que passava de 100 mil na época, passava de 110 mil eleitores na época. Então, portanto, desde 1996, que as eleições no Brasil são feitas através do voto eletrônico. A partir de 96, as eleições adquiriram mais legitimidade. A vontade do eleitor passou a ser captada e transmitida com segurança, com rapidez, num modelo que serve de modelo, que é modelo para o mundo civilizado, para os países do mundo civilizado. Eu me lembro da repercussão nas épocas. O nosso embaixador na França me escreveu uma carta dizendo que precisava de conhecer melhor as nossas urnas a fim de transmitir à elite francesa nosso trabalho. O Camarão teve o cuidado de escrever um livro a respeito, Eleições Legítimas. Encaminhei alguns exemplares. Esse livro foi editado em português e em inglês. Transmitimos então ao embaixador esses volumes. Ele, em diversas ocasiões, palestrou a respeito das nossas urnas. O embaixador Paulo Tarso nos comunicou que a AIFES é uma fundação internacional sediada em Washington que cuida de realizar eleições. International Foundation for Election Systems. Essa entidade realmente recebeu com grande entusiasmo a nossa urna, e não só porque leu a respeito, não, mandou representantes aqui como observadores das eleições de 1996, nas eleições de 1998, e da AIFES este pronunciamento: as urnas eletrônicas brasileiras servem de modelo para os Estados Unidos, servem de modelo para os países civilizados, os países do primeiro mundo. Mais ou menos a ideia foi essa, não é exatamente nessas palavras. Recebi alguns convites, né, só aceitava convites de governos, de entidades privadas não, porque poderiam participar de licitações, não é? Eu me lembro que já
Em 2005, quando voltei a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, estive em Issy-les-Moulineaux, na França, a convite das autoridades locais que fizeram lá um grande congresso sobre voto informatizado. E, através da nossa embaixada, instalamos lá um quiosque no ambiente do congresso. Preciso dizer que Issy-les-Moulineaux, ali colado em Paris, é o município mais informatizado da França. Ali estão as fábricas os fabricantes de computadores franceses, enfim, norte-americanos, enfim, homens da informática. E então estive lá. Eu me lembro que na minha palestra nós tínhamos acabado de realizar o plebiscito do chamado plebiscito do desarmamento em 2005, aqui no Brasil, com cerca de 120 milhões de eleitores. Então, eles estavam lá muito orgulhosos com a informatização de cerca de 5 mil votos. Quando eu falei em 120 milhões de eleitores, realmente houve... aí você sente aquele orgulho de ser brasileiro, né? Que aquilo que se pratica aqui está sendo admirado, não é? Por gente de primeiro mundo, né? Mas então, está aí um pouco da história das urnas eletrônicas, que vem sendo eleição a cada eleição aperfeiçoada. Quando ela surgiu, eram disquetes. Hoje são pendrives, parece que até já tem coisa mais nova. Enfim, a cada ano ela se aperfeiçoa nessa corrida científica da informática, que a cada ano tem coisas novas a nos apresentar. Mas então aí está, em rápidas palavras, uma pequena história das urnas eletrônicas brasileiras. Um trabalho de brasileiros. Da urna, portanto, Tupiniquim.